Olá! Aqui é o Dr. Tássio Lima Tavares, falando da página do Doutor Idoso, aqui para mais um vídeo para todos vocês. E hoje o vídeo é deveras especial, porque dessa vez não vai ser uma discussão sobre nenhum vídeo prévio que eu lancei. Esse tema desse vídeo surgiu com base na discussão na live que houve no sábado passado. E dessa live, devido à grande quantidade de perguntas que foi surgindo e o tempo da live foi acabando, eu falei, vamos ter que falar desse tema e vamos ter que entrar mais a fundo nesse tema, inclusive diversas outras vezes aqui no canal, porque é a maior demanda que nós temos para o público idoso. O tema desse vídeo de hoje vai ser dores no corpo em idosos. Como que funciona essa questão do tema dores no corpo em idosos? Eu vou começar agora a entrar um pouco no assunto do que é que geralmente causam essas dores no corpo, os possíveis diagnósticos, confusões, como tentar resolver tudo isso. Porém, o andamento da live vai depender do comentário de vocês. Então, quando vocês forem surgindo pontos e aí, interesses de vocês vão colocando e aí a live vai sendo conduzida. Essa agora, então, vai tocar mais ou menos dessa forma, exatamente porque a ideia é ir esclarecendo esse grande assunto que é a principal dor dos idosos, que são as dores. A gente sabe que é muito comum a questão de ter dores no público mais velho. Às vezes nem só no público idoso, acima dos 60 anos de idade. É muito comum a gente começar a observar alguns pacientes, inclusive mais jovens, ali nos 45, 50, 55 anos, que já começa a desenvolver sintomas. Os principais, o grande grosso, é dores na coluna, dores na planta dos pés, dores no ombro, dores no pescoço, formigamento das mãos, formigamento das pernas. Esses são as principais queixas e não só em idosos. A partir ali dos 40, 45 anos, eu já começo a receber muitos pacientes referindo esse tipo de dor. Isso passa a ter uma demanda muito alta. Inclusive, a gente está vendo que aqui no canal, no meio de uma live falando de vitaminas, as dores começaram a aparecer, já que muitos acabam achando que as vitaminas vão resolver os seus problemas de dores, o que a gente viu que não é verdade. Se elas estiverem baixas, pode dar problema. Se elas estiverem normais, não adianta você querer subir, porque não vai ter efeito nenhum a mais. Inclusive, se tiver a mais, pode ter efeitos maléficos. O que a gente faz para poder ir resolvendo essas dores? Da onde essas dores vêm? Por que elas acontecem? Vocês sabem o que é que acontece para começar a ter essas dores? Poucas delas têm um componente genético. Ah, minha mãe teve dor nas costas, então eu vou ter dor nas costas. Não. Essa parte das dores, ela tem componentes mecânicos. Ações que nós fazemos ao longo do tempo que vai nos levar a isso. Então, a questão da dor tem que ser muito trabalhada. A princípio, é relativamente simples o motivo de tudo isso. Mas não é fácil você realmente conseguir corrigir e resolver. Precisa, sim, de muita dedicação, interesse e comprometimento por parte da pessoa. E geralmente a gente acaba pegando isso no consultório daqueles pacientes que chegaram praticamente lá no fundo. Estão com dores extremamente intensas, acorda já na cama chorando, reclamando de muitas dores intensas na coluna, no quadril, no pescoço. Para poder levantar da cama tem que ir rolando, tem que levantar em bloco. E aí quando chega aí, acende aquela famosa luzinha de que, poxa, não dá mais. Eu tenho que procurar o médico, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. E muitas das vezes esses pacientes ficam nesse estágio e têm um trajeto gigantesco de médicos, fisioterapeutas, osteopatas,
inúmeros outros tipos de profissionais que eles vão entrando e acaba que não resolve tão rápido quanto ele queria que aquela dor resolvesse. E aí vai ficando, rodando, passando de profissional em profissional. Aí às vezes cai um cirurgião que fala que o problema é cirúrgico. E aí acaba indo para cirurgia. E aí a cirurgia tem outras complicações, que a gente não vai entrar nesse mérito aqui. Algumas vezes é realmente indicada e a melhora vai ser muito boa. Mas tem outras situações que não precisava, não estava num grau necessário para poder entrar num procedimento cirúrgico, mas é exatamente por causa disso e às vezes por conta da mentalidade de querer sempre uma busca rápida, uma busca fácil por uma solução da dor. O que, infelizmente, a gente não tem. Hoje, durante uma consulta médica, eu acabei tendo uma ideia, assim, de um modo bastante interessante, enquanto eu explicava para um paciente o problema dele, que os pacientes geralmente querem remédio. Tô com dor muito forte na coluna, passa um remédio para dor, doutor. E aí eu fui e pensei o seguinte, imagina que você tem um cano que vem descendo pela parede e vai para a sua pia, para a sua torneira. Aí o cano furou. Tá vazando água pela parede. O que é o remédio? Você ir lá, torcer o registro e aí a água não vai vazar mais. Mas não resolveu, o buraco continua ali. Ele só não tá vazando água no buraco que tinha. Isso é a função do remédio. O remédio não vai tapar o buraco. O remédio vai corrigir de um jeito que você acha que melhorou, porque durante o momento em que você está sob efeito da medicação, aquela dor não vai estar presente. Agora, como é que a gente resolve o problema? Como é que a gente tampa aquele buraco lá do cano que estava vazando? Porque na hora que você for realmente precisar usar alguma coisa, o buraco está lá. A hora que você precisar lavar a mão lá na torneira e vou ter que abrir o registro geral, o buraco vai começar a vazar de novo. Então você só estava tapeando toda a situação. Essa é a função do remédio. É tapar e segurar um pouquinho as dores. E qual que é a ideia dele? Permitir que você fique relativamente bem para que você consiga colocar em prática um monte de orientações que existem para a gente começar a conseguir colocar em prática para resolver e buscar resolver de vez esse problema que está causando as dores. Quem já acompanha aqui o canal há diversos vídeos, com certeza já ouviu falar diversas vezes essas pequenas e essas grandes pescadas que eu vou acabar falando agora. Primeira delas, com o envelhecer, com o passar da idade, as nossas articulações vão ficando mais rígidas, mais endurecidas, mais enferrujadas. O que é isso? Nada mais do que os ligamentos vão ficando mais endurecidos pelo envelhecimento, pela falta de uso. Às vezes, atividades braçais na fazenda, atividades manuais em casa, essas atividades, elas movimentam pouco o movimento do braço. Um exemplo é que essa articulação do ombro é a articulação que ela tem praticamente 360 graus de movimento. Todas as direções que você quiser, ele vai. Mas a gente não usa, por exemplo, esse movimento aqui para trás para poder fazer nada em casa, nada para poder trabalhar na fazenda. Não usa esse movimento. E aí, se você não exercita esse movimento, os ligamentos lá atrás, os tendões lá atrás, vão ficando cada vez mais frágeis. E por algum motivo, se você tiver que fazer um movimento tipo, vai cair alguma coisa, e você fizer um movimento muito brusco, o ligamento lá de trás, o tendão lá de trás, que puxou o braço rapidamente, ele vai despregar do osso. Aí é a tal das tendinites, rupturas dos tendões, lesão do tendão supraespinal lá atrás, infraespinal, que são os tendões do ombro, da escápula, que é a pá ali atrás, que faz o movimento para trás do ombro. É um dos principais acometidos que levam a dores no ombro. E isso tudo causado por falta de atividade, falta de exercício, falta de alongamento e essa rigidez que vai acontecendo com o passar do tempo, por conta do envelhecimento natural. Aí, quando vai tendo esse envelhecimento, esse enrijecimento daquela articulação e daquele ligamento, quando você faz esse movimento brusco, o ligamento que estava já ressecado, endurecido, a hora que ele estica, além do tendão poder sair ali do osso e inflamar e dar tendinite, ele pode dar uma micro machucadinha, uma rachadinha, uma esfareladinha nesse ligamento. E aí, na hora que isso acontece, aquilo fica dolorido, aquilo inflama, incha, aumenta a temperatura, fica quente.
E aí, na hora que isso acontece, começa uma dor. E se você não tem a sequência de tratamento adequada para esses tipos de lesões, que são alongar, sem pegar peso demais, sem forçar muito, entrar em algumas vezes com os anti-inflamatórios, para assim você fechar o registro de dor, para você conseguir fazer o alongamento, conseguir melhorar a sua condição de movimento dos braços ou de qualquer outra articulação que seja, aí você vai continuar fazendo. E com esse alongamento, o seu corpo vai começando a querer ir reparando aquele problema. E aí, na hora que ele vai reparando aquele problema, você tira o remédio, porque o remédio anti-inflamatório é no máximo 5, 6 dias. Aí você tira o remédio. Mas na hora que você tira o remédio, o processo de reparo já começou. Você está ali envolvido, tentando fazer aquilo. E aí a dor tende a ir melhorando. Se você continua fazendo aqueles tipos de atividades, a dor tende a sumir. Isso quando é uma coisa aguda. Agora, imagina aquelas pessoas que estão com essas dores há 5 anos, 6 anos. Não vai ser 5 dias de anti-inflamatório, 1 semana de alongamento, que vai começar a resolver e zerar a dor. Vai passar por uma fase difícil, uma fase dolorosa, porque antes de melhorar, vai piorar a dor. Começa a melhorar, a dor piora, e aí depois, com a perseverança naquilo ali, que tende e começa a ter uma certa tendência ao organismo ir reparando algo que já é crônico, que já tem muito tempo que está causando todos esses incômodos e essas dores. Então, não adianta. Se é uma coisa que já vem há algum tempo, por muito tempo, por conta desses erros, às vezes de postura, de falta de atividade, falta de alongamento, postura, atividades erradas, outras coisinhas que eu vou entrar aqui agora para poder falar, que é colchão na hora de dormir. Então, isso aí tudo vai acabar fazendo o quê? Levando a um tempo muito maior de dedicação daquela pessoa para, enfim, conseguir ficar insistindo para poder conseguir resolver, tratar e resolver de vez o seu problema da dor. Então essa jornada que eu passei agora como um todo, ela serve para dor em qualquer local. Eu dei um exemplo do ombro porque é uma articulação muito grande, mas ela funciona para quadril, funciona para a planta dos pés, funciona para pescoço, funciona para coluna, funciona para joelho. Para esses tipos de articulações, a gente tem que dar o mesmo tipo de atenção. Não vai ser nenhum remédio que existe no mercado, nenhuma aplicação que vai resolver, que vai curar o seu caso. Não, qualquer um desses tipos de tratamentos é só o fechar o registro. O problema, a dor, continua lá. Ela não vai sarar. Vai sarar com outros fatores, outras medidas. E como eu já falo em diversos vídeos, o nosso corpo humano é um corpo que movimenta. Você não vai curar um corpo que movimenta ficando em repouso e parado, porque ele foi feito para movimentar. Lógico que com parcimônia, lógico que com cuidado, sem forçar, sem machucar mais. Porque se isso acontecer, a dor vai, inclusive, aumentar. Doutor, meu médico, melhor 2 médicos já falaram que minhas dores seria tudo emocional. Ah, então Edson, essa questão aí é bem interessante. Vou até entrar nesse ponto antes de ir respondendo os outros e a gente ir discutindo, porque a ideia dessa live de hoje é falar sobre dores. E aí o que forem surgindo na sequência, até a gente dar 1 hora, porque eu não vou conseguir responder todas as perguntas, eu vou tentar, mas vamos lá. Grande parte das dores que acontecem, principalmente dores em algumas articulações, dores nos tendões, acabam tendo o diagnóstico de fibromialgia. Fibro, tendão, coisa fibrosa, né? Tendão. Mial, músculo. Gia, algia, dor. Então, dor no tendão do músculo. E aí, geralmente, existe o tal dos tender points, que são os pontos de tendão, os pontos de dores que o médico geralmente palpa. Então, logo aqui na saída do crânio, nas costas, ali na questão do tendão do supraespinoso, às vezes aqui nas costelas, às vezes aqui no antebraço, no quadril, na coxa, na panturrilha, inúmeros lugarzinhos que são onde tem tendões. O que é tendão? Tendão é aquele famoso coisa que o pessoal geralmente fala que é um nervo. Por exemplo, tá vendo isso aqui que levanta? Isso aqui não é um nervo. Isso aqui é um tendão que faz o movimento. Tá vendo que ele contrai na hora que você está fazendo o movimento? Isso é um tendão.
O tendão é a ponta do músculo. Então o músculo, quando a gente faz esse movimento, é esse aqui. Tanto é que na hora que a gente faz isso, você vê que aqui contrai. Na hora que você faz isso, esse músculo diminui. E ele puxa a corda. A corda é o tendão. Então esses negócios que geralmente o pessoal fala que é um nervo, não é um nervo, é um tendão. Então todo lugar onde esse tendão está ligado num osso, ele tem que entrar dentro daquele osso. E aquilo fica dolorido. Então o famoso diagnóstico da fibromialgia nada mais é do que uma pseudotendinite, uma inflamação do tendão. Tendão, it, inflamação. É uma famosa tendinite, uma inflamação em diversos tendões do corpo. E geralmente se observa que ele tem um componente emocional envolvido. Por isso que acaba que muitas das vezes se usa antidepressivos, ansiolíticos, alguns controladores de dores que agem no sistema central, no cérebro, para controlar a dor, para tratar os pacientes que têm o diagnóstico de fibromialgia. Acontece que pacientes que fazem atividades físicas e alongamentos, a taxa real de fibromialgia é muito baixa. Porque quando você exercita, alonga um músculo e um tendão, automaticamente trata e previne tendinites. Então, por mais que você tenha uma certa predisposição à depressão, ansiedade, sofre de problemas familiares, profissionais, pessoais, que te levaria a desenvolver algum quadro mais emocional e com isso desencadear a fibromialgia, que são tendinites espalhadas pelo corpo, se você faz os alongamentos e os exercícios, o seu organismo está se blindando das tendinites. E aí quando isso acontece, por mais que tenha um componente emocional, psicológico extremamente forte para poder acabar desencadeando essas dores, você está blindado, você está protegido disso. E como eu falei, os exercícios e os alongamentos, eles tratam e previnem. É algo muito poderoso para a parte de tendinites. Se vocês se lembram daquele vídeo que eu falo de alongamentos, como reduzir as dores corporais, dos exemplos mais claros é quando a gente vai tratar a LER, lesão de esforço repetitivo, que é a tendinite dos flexores, de quem digita muito, trabalho manual, que faz alguma coisa ali sempre com as mãos, costura, massa para poder fazer bolo, rosca, pão, biscoito, porque mexe muito e inflama onde? O tendão, síndrome do túnel do carpo, tendinite dos flexores, e aí fica dolorido, aí tem aquelas dorzinhas nos epicôndilos, esses dois ossinhos que tem na lateral aqui do antebraço, de tanto esses músculos ficarem movimentando. Isso é tendinite. E como lá no vídeo que eu falo que a gente costuma tratar tendinites, alongamentos. A gente vai fazer o alongamento do antebraço. A mão aqui para cima, para baixo, sempre com o braço esticado. A gente trata, entra com anti-inflamatório, obviamente, para poder fechar o registro da dor e o paciente conseguir fazer esse movimento sem ter tantos problemas. E aí depois com isso ele vai resolvendo. Então, grande parte desses problemas são resolvidos consideravelmente. São raros os casos em que tem. Existem situações que o paciente é ativo e tem esses quadros? Existem. Nada na saúde é matemática exato. 1 mais 1 é 2. Na saúde não tem isso. Existem inúmeras condições. Existem algumas condições, principalmente as condições autoimunes, que o seu corpo ataca ele mesmo. Então, não vai ser um exercício que vai resolver isso. Aí o tratamento é completamente diferente, a abordagem é outra, completamente diferente de tudo. Por que que o emocional causa essa intensificação de dores e causa tendinites? Aonde que está esse motivo, essa explicação? Dor é subjetiva. A dor que eu sinto quando eu pego um espinho e espeto a minha mão, e qualquer um de vocês pegar o espinho e espetar a própria mão, vai ser diferente. Então, essa dor, a percepção que nós temos dela é diferente. Essa dor, ela é composta por 2 partes. A parte objetiva, que é quando você espeta, aquelas células foram danificadas. A hora que a célula é danificada, ela libera sinais para o nosso nervo que fala: tive uma lesão, avisa o cérebro que deu ruim aqui, tira para você se prevenir, para você não machucar mais. Ela avisa isso. E isso vai para o nosso centro de dor que fica no cérebro.
essa parte do centro de dor percebeu o problema e vai sentir essa dor. Só que essa dor, ela tem um componente de criação, de cultura, uma característica individual de cada um. Tem pessoas que são muito mais resistentes a dores do que outros. E isso acontece por causa de criação, por causa de exposição a isso. Então, pacientes que foram criados de uma forma extremamente protegida, qualquer coisinha, o pai já ia ali e tudo mais, tendem a ter mais dores do que as pessoas que são mais brutas, que já sofreram mais dores ao longo da vida, já ficaram mais resistentes a isso. E na forma de criação, o cérebro definiu. É óbvio que não tem como eu generalizar, falar que geralmente o pessoal que é da fazenda tem menos dores do que o pessoal da cidade. Não existe isso. Inclusive, já vi os dois casos que exemplifica isso, né? Mas eu estou querendo dizer que, com tudo isso, que existe essa componente meio que cultural, de criação, de percepção da dor, que é algo individual. E aí, esse componente individual que tem uma interferência emocional, psicológica, e que é por isso que causa dor. Então, às vezes, tem pessoas que são muito mais resistentes, que por causa dessa criação, dessa cultura, dessa característica pessoal de ser um pouco mais resistente à intensidade de dor, ele não vai perceber tanto, e às vezes essa é uma pessoa que dificilmente vai ter a fibromialgia, por mais que seja afetado por um quadro depressivo. Porque quando a gente entra num quadro depressivo, ansioso, os nossos neurônios começam a liberar neurotransmissores, uns a mais, outro a menos. E aí essa dança de neurotransmissores, alguns intensificam, outros diminuem as dores. No caso da depressão, ela tende a aumentar. Mas se o seu limiar já é bem seguro de dor, quando ele aumenta, diminui, não aumenta tanto assim para aquela pessoa, e aí a percepção que ela tem de dor não vai ser tão alta. E aí, às vezes, essa é uma pessoa que não vai sofrer com esse tipo de problema, enquanto outros vão acabar sofrendo com isso. Então, essa é mais ou menos o motivo que as partes emocionais têm tanta interferência. Só que, como eu falei, os alongamentos desses tendões e desses locais protegem muito para poder blindar liberação de neurotransmissores de dor que vão para o cérebro, independente se você está passando por algum quadro depressivo e ansioso. Tenho muita dor no joelho esquerdo. O que pode ser? Não é falta de alongamento, me alongo todas as manhãs. Obrigada, você explica muito bem. Então, Terezinha, primeiro a gente tem que ver como que são feitos esses tipos de alongamentos que você faz. Então, no caso do joelho, a gente tem que tentar alongar todos os movimentos possíveis. Para trás, para frente, panturrilha, às vezes até mesmo a parte do pé para poder fazer o alongamento. Então, beleza, essa é a primeira parte. Segundo, o joelho é uma articulação que é relativamente complicada, porque ele tem inúmeras estruturas ali dentro que não funcionam parecido com nenhuma outra articulação do nosso corpo. Ali dentro do joelho, a gente tem os meniscos, que são duas borrachinhas, tipo o amortecedor de um carro de borracha, que suporta todo o peso do corpo. Abaixo dele só tem o tornozelo, mas o tornozelo ele é mais aberto por causa do pé. Agora o joelho não. O joelho ele é único. E aí, essas duas borrachinhas que são os meniscos, elas tendem a ir desgastando por conta, provavelmente, de mau uso, falta de atividade e preparo desse menisco ao longo do tempo. E aí tem um probleminha. Às vezes, quando as pessoas vão ficando mais velhas e teve esse desgaste por mau uso, por falta de realmente de exercícios para fortalecer a cartilagem do menisco, quando chegar lá na fase mais avançada, dificilmente a gente vai conseguir reparar naturalmente com atividade esse menisco que foi lesado. Então o joelho tem esse problema. Algumas vezes a gente consegue melhorar essa cartilagem, melhorando a alimentação, principalmente a alimentação que seja rica em aminoácidos, proteínas em geral, mas não proteínas só de um tipo. Vários tipos, então feijão, favas, leguminosas tipo soja, lentilha, grão de bico, carnes, para poder ter os aminoácidos necessários para poder gerar cartilagem, gerar essa proteção e aí com isso começar com exercícios e atividades de impacto, porém impactos leves, nada muito forte. E aí entra a tal da caminhada,
que a caminhada vai te dar um pouco de impacto. E aí, com esse impacto e fazendo uma alimentação bem ajustada, principalmente com a parte de proteína, o que isso vai causar? Vai estimular o seu corpo a, a gente está usando muito essa cartilagem, ela não está numa qualidade boa, vamos tentar fazer uma reforma. Aí ele vai chamar o seu corpo, os fibroblastos. Fibroblastos, tem tijolo, tem matéria-prima aí? Aí ele vai checar se tem esses aminoácidos que estão necessários na sua alimentação. Se a sua alimentação está rica nesses aminoácidos adequados, então pronto, ele vai buscar esses aminoácidos e vão começar a ir construindo uma nova cartilagem. Só que essa cartilagem também vai levar um certo tempo. Então o joelho, infelizmente, é uma articulaçãozinha mais chata de resolver os problemas por causa disso. Porque o menisco, por ele ser muito grande, para ele começar a sofrer problemas, esse problema veio ao longo de muito tempo. E vai ter que ter uma persistência, um trabalho, uma dedicação de fisioterapia, um acompanhamento médico bem próximo e prolongado para você sim conseguir resolver o problema dessa dor no joelho. Diferente, por exemplo, de uma dor nas costas, que às vezes uma mínima lesãozinha, uma ciatalgia, que é do nervo ciático, que estica e machuca, dá um formigamento, ou um pequeno prolapsozinho do disco na coluna, você consegue meio que ir resolvendo isso com os alongamentos e com os exercícios. O joelho tem esse probleminha. Outras articulações são muito mais tranquilas, entre aspas, mais simples de resolver. Não é fácil, nada disso é fácil porque requer essa persistência. Mas outras articulações, igual principalmente a planta dos pés, quando o paciente tem dor na planta dos pés, nos ombros, na lombar, no quadril, a gente consegue resolver isso aí às vezes muito mais fácil e rápido do que para poder realmente tratar um problema do joelho. Agora, não significa que você vai ficar com essa dor aí para sempre, não. Começar com uma atividadezinha, aumentar essa ingesta de proteínas, principalmente frango e leguminosas, grão de bico, feijão, lentilha, fava, igual eu falei, para poder pegar esses aminoácidos que são extremamente necessários para a formação de cartilagem. E começa com a caminhada e os movimentos mais leves do joelho. Igual no vídeo que eu falo de exercícios, cito a parte de caminhada, mas tem a marcha estacionária que eu ensino lá como fazer, que também ajuda a movimentar o joelho e com isso estimular o corpo a melhorar os seus meniscos e a sua cartilagem. Tem também os exercícios que você fica sentado e estica a perna. Então você está sentado, aí você estica a perna. Então isso aí também vai ajudar e ir estimulando. Não vai ser de um mês para o outro, mas se você vai mantendo isso, vai tendo essa perseverança de fazendo isso, você vai chegar lá na frente bem melhor do que você estava se você ficar parada. Minha mãe tem bursite trocantérica. Gostaria de uma ajuda para melhorar essa dor intensa. Já tomou 15 dias de anti-inflamatório, não melhorou nada. O que devo fazer? Ajuda minha mãe. Então, Márcia, tem que ver como é que é o grau dessa bursite. Bursite é uma inflamação nessa cápsula que reveste a articulação. Como eu falei, o anti-inflamatório fechou o registro da dor. A hora que acabar o anti-inflamatório, o registro abre e a dor volta. Então, nesse caso, por ser trocantérica, é no quadril. Então, o que ela tem que fazer é exercícios de alongamento da parte do quadril. Então, tentar imaginar todos os exercícios, todos os movimentos possíveis que o quadril pode ter. E tentar ir fazendo esses exercícios para ir movimentando. Existem alguns que eu falo no vídeo de exercícios e no vídeo de alongamentos para quadril. Mas o quadril é uma articulação, assim como o ombro, muito grande. Então existem outros. E você não precisa ter medo de errar. Pode pesquisar na internet, pode achar outras diversas fontes para a gente sempre focar e ver essa parte para poder conseguir dessa forma, ampliando os movimentos, sempre sem levar a dor. Sempre sem forçar demais para não machucar mais. Mas se você vai fazendo esses tipos de atividades e movimentos, aí nesse caso eu não estou falando de caminhada, corrida, nada. Ela vai ficar em casa, provavelmente sentada, em pé, e vai fazendo todos esses exercícios e essas atividades
para que assim ela vai exercitando, melhore a sua alimentação. A alimentação nesses casos tem que ter uma quantidade de proteína para ter aminoácidos, para o corpo ter a matéria-prima para poder reparar. E aí que às vezes entram os famosos suplementos de colágeno, suplementos proteicos, que esses suplementos vai fornecer a quantidade adequada de matéria-prima para poder reparar os problemas de cartilagem. E aí quando você tem essa matéria-prima pronta, se o seu corpo pedir, essa matéria-prima vai ser empregada para poder corrigir esse problema do quadril. Sim, começar a se exercitar essa articulação é a melhor e praticamente a única forma da gente realmente resolver, zerar um problema de dor numa articulação. Vai demorar? Vai, porque essa dor não surgiu de uma hora para outra. A dor começou, mas a lesão que levou a ela já vem há algum tempo. E aí agora você precisa ter perseverança e insistir. Isso às vezes pode aumentar a dor no começo. Ela vai começar a exercitar no segundo, terceiro dia, a dor vai estar mais forte. E isso é certo, isso a gente observa isso. Mas ela não pode parar, ela tem que continuar insistindo no exercício, mas sempre sem forçar demais. E aí assim, com o passar do tempo, ela vai começar a perceber que a melhora da dor vai acontecer. Porque o organismo vai reparando. Esse reparo leva um tempo. Quando você cai e rala o joelho, vai sarar de uma hora para outra, de uma semana para outra? Não, às vezes aquela casquinha vai sair até depois de umas 3 semanas, 4 semanas, um mês. Essa mesma casquinha tem nas articulações que estão dolorosas. Não vai sarar de uma hora para outra e se você ficar quieto, às vezes não vai sarar, porque você vai ficar machucando em cima do machucado. Doutor, quando faço exercício, começa um estalo, tudo, principalmente no agachamento. Por quê? Merineide, estalo não tem que se preocupar não. Tem que ver se não tá crepitando, que é tipo uma areinha. Agora, estralados do tipo... Isso, toda articulação tende a estralar. Então, no começo ela começa a estralar, depois de um tempo ela para de fazer esses estalos. Por que isso? Isso é liberação de gás. Quando você fica com a articulação parada, as suas células estão respirando e comendo. E essa respiração pega o oxigênio que está no sangue e solta o CO2. Pega o oxigênio que está no sangue e solta o CO2. Na hora que isso vai acontecendo, esse CO2 ele tem que entrar dentro do sangue e vir embora para poder a gente tirar ele para fora pela respiração. Algumas dessas bolinhas de CO2 não saem, elas vão ficando nas articulações, porque a articulação tem um líquido. E essas bolhazinhas de ar ficam dentro desse líquido. Aí na hora que a gente faz o movimento da articulação, a gente mexe com essas bolinhas. E aí elas fazem barulho e dão os estralos. Quanto maior a articulação, mais líquido tende a ter ali dentro. Quanto mais parada aquela articulação fica, mais bolinhas paradas tem. Então, na hora que você movimentar uma articulação grande, como principalmente o quadril, ela vai dar esses estalos mesmo. Aí, se você for fazendo vários movimentos repetitivos ali, você vai ver que os estalos vão parar depois de um tempo, porque você já liberou todas as bolhazinhas que tem naquela articulação. Agora, existem as crepitações, que é quando o osso bate osso com osso. Aí, quando a gente percebe isso? Quando você faz um movimento já repetitivo várias vezes e ela continua ali. Aí você geralmente põe a mão e vai sentir. E você sente a crepitação pelo tato também. Às vezes você não escuta, mas você sente o trem crepitando na sua mão quando você abraça uma articulação para poder acompanhar. Aí isso indica alguma irregularidade na cartilagem daquele osso. Aí isso indica um problema mais sério. Às vezes realmente não vai ser um exercício que vai resolver. Excelente explicação, adoro seus vídeos, doutor, Deus te abençoe, obrigado. Só Deus para te pagar tudo isso que você faz nos explicando com todos os detalhes, muito obrigada. Por nada, Ana. Gente, faça os exercícios indicados pelo doutor. Eu sempre fiz exercícios, mas tinha dores no pescoço constantemente. Aí eu passei a fazer os alongamentos indicados e hoje não sinto. Olha só, Ângela, que coisa mais boa, fantástico isso. É tipo de situações como essas que deve estimular cada vez mais com que nós lembremos cada vez mais as pessoas que estão assistindo dos resultados que funciona. E como a Ângela falou, às vezes tem pessoas que fazem atividade, que se exercitam, que fazem caminhada todo dia e tem dores. Qual que é o problema? É porque não está fazendo os exercícios e os alongamentos adequados.
Assim como quando a gente faz um trabalho braçal, um trabalho manual em casa, você trabalha às vezes aí como diarista ou vai fazer uma faxina da sua casa e tá lá com o rodo, com a vassoura e suando e o dia foi difícil, cansativo, você chega em casa quebrado. Por mais que isso aconteça, você exercitou movimentinhos curtos, o pescoço fica tenso e aí você exercitou movimentos curtos. E quando você faz exercícios, movimentos curtos e não leva a articulação e os movimentos ao extremo, você não usa toda a capacidade daquela articulação para se exercitar, é exatamente uma pessoa que se exercita, mas exercita sempre com os mesmos exercícios limitados. Uma caminhada, às vezes o máximo que você faz é um movimentinho aqui com o braço. O que a caminhada está fazendo? Está te melhorando essa capacidade aeróbica, respiratória, o batimento cardíaco. Você está exercitando o músculo do coração, porque o coração é um músculo. Mas tem outros músculos e outros tendões no corpo que você não trabalha com a caminhada. Músculo do pescoço, não trabalha. Músculo do ombro, o máximo que você faz é isso. Trabalhos domésticos em casa mexe muito mais o ombro do que uma caminhadinha. Então existem diversas outras articulações. O quadril só faz esse movimento quando você está correndo com a caminhadinha. Mas o quadril faz outros movimentos. Você consegue botar, às vezes, quando você tem uma flexibilidade maior, você consegue colocar a perna lá em cima. A gente vê, por exemplo, os ginastas que têm essa capacidade por alongar bastante. A gente precisa alongar e levar as nossas articulações no nível máximo possível, porque é isso que realmente vai trazer resultado. Obrigado aí, Ângela, pelo feedback, pelo depoimento. Isso aí é mais ou menos o que a gente mais quer, é ver esses resultados e que isso sirva de exemplo para outras pessoas que estão passando por isso, coisas similares, semelhantes ao que você está passando, passou e agora não está mais. Então, muito obrigado. Lúpus é igual a fibromialgia? Rosimeire, não. Lúpus é uma doença autoimune que vai atacar diversas partes do corpo. O seu corpo passa a não reconhecer ele como seu e ele começa a atacar como se fosse uma bactéria, um vírus, um inimigo. E isso pode acontecer em diversos órgãos: rim, coração, intestino, pele, músculo, articulações, cartilagens, e aí depende muito da característica de cada pessoa. E aí no caso de lúpus, infelizmente, não vão ser esses exercícios, essas orientações que eu estou passando que vão resolver. O lúpus precisa de um acompanhamento médico, às vezes até com um reumatologista, que é o especialista que trata lúpus, vai ter necessidade de entrar com medicamentos, muitas vezes imunossupressores, que vão diminuir a sua imunidade para evitar que essa imunidade ataque você mesmo. Então, o lúpus não é igual fibromialgia. Existem algumas fibromialgias que são autoimunes. Aí tem o nome da outra doença autoimune. Agora, a fibromialgia como um todo são inflamações de pequenos tendões no corpo todo, muitas das vezes causadas por estresse, depressão, estado emocional, porque aumenta esse limiar, aí ele está inflamado por falta de uso, por um movimento brusco, dormir numa posição errada, falta de condicionamento físico, e aí esses tendões inflamam e aí essa dor fica crônica e vai dar inúmeros problemas. Então são duas doenças bem diferentes, inclusive a lúpus ela tem um prognóstico bem mais reservado, é bem mais sério todo o tratamento, tá certo? Já a fibromialgia não. Comecei a fazer os exercícios uma semana, estou gostando muito, obrigado doutor. Que bom, Teófila, é aquilo, tem que começar, feito é melhor que perfeito. Se você começa agora, continua. E aí você vai aprimorando e melhorando a cada vez mais. É melhor ir fazendo devagar, mas sem pausa. Sem pressa e sem pausa. Não precisa querer fazer tudo de uma vez. Às vezes você não entendeu muito bem. Vai revendo vídeo, vai tentando procurar na internet. Agora o que não pode é parar. Ficar sem fazer o exercício, porque quando você fica um dia, no dia seguinte você não vai querer fazer de novo, deixa, tô bom, não tô sentindo mais dores, os exercícios de antes você resolveu, e aí vai voltar tudo de novo. Feito uma semana é melhor do que nada, melhor que muitos que estão assistindo e não estão fazendo, então que isso sirva de exemplo, esses inúmeros depoimentos que a gente está recebendo, e continuar para a gente ir para a segunda, ir para a terceira, ir para um ano de exercícios todos os dias, e aí a melhora vai ser exponencial, vai ser imensurável. Eu tenho 42 anos, com operador, são muitas dores. Laboratório, pois é, essa parte de movimento manual e tudo mais gera, mas principalmente na parte das mãos, faz aquelas orientações, aqueles exercícios.
que eu venho batendo muito na tecla, principalmente para as mãos. Pegar a bolinha de meia e ficar apertando, fazer os alongamentos, sempre com o cotovelo esticado e nunca esquecer do dedão. Então tem gente que vai fazer e o dedão fica para trás. Aí não adianta, o dedão é dedo. Então tem que entrar nesse tipo de alongamento. Estou tão melhor com os exercícios, doutor. Que bom, Nita. Nita, você foi uma das primeiras que está falando que vem fazendo os exercícios depois de uma procura muito grande por soluções e não conseguia e com eles melhorou. Então eu que agradeço a sua presença aqui na página, tá? Fico muito contente por estar aqui com a gente. Obrigado pelos ensinamentos, por nada. Obrigado, doutor. Ficou sim, bem claro. Que bom, Edson. Então, começar a ir pondo em prática nesses casos que eu tenho grande certeza que vai resolver e que vai melhorar. Doutor, muito obrigado. Deus abençoe poderosamente sua vida. Boa noite a todos vocês que estão aqui na live. Eu tenho dores no meu corpo inteiro. Coluna, hérnias de disco, dores crônicas nas pernas, nas costas. Então, João, a questão das dores, que é o tema aqui dessa live de hoje, é exatamente para a gente tentar ver e mostrar. Eu não sei se você está aqui acompanhando desde o começo, se não eu recomendo depois que quando acabar, você volte e pegue o comecinho da live, diferente do joelho que é um pouquinho mais chato, todos esses probleminhas que você elencou aqui, como coluna, hérnia de disco, dor nas costas, dor no pescoço, esse é o grande tesouro, porque são dores que incomodam muitas pessoas e são dores que são relativamente boas de tratar, que vai ter um resultado fantástico se for feito o acompanhamento e o segmento correto. Já começa com os alongamentos, principalmente de pescoço, coluna torácica, coluna lombar, todo dia quando acordar, e depois uns exercíciozinhos das atividades físicas no final do dia, que eu acho que esse é o melhor cenário para a gente fazer. Alonga de manhã e faz as atividades, exercita à noite. E aí, com isso, tem grandes chances disso vir a acontecer. Doutor, adoro suas explicações, pois o médico me falou que eu tenho que aprender a conviver com essas dores porque são crônicas. Então, João, é aquilo. Se o senhor quiser resolver, o senhor vai ter que fazer uma mudança muito brusca na sua vida. E aí, às vezes, tem pessoas que não estão dispostas a isso. Então, é exatamente por isso que muitas das vezes a gente acaba falando que são dores crônicas que o senhor tem que conviver. Só que, quando a dor é dessas que tem que realmente conviver, que elas são tão graves que elas não vão ter soluções, essas dores estão num nível tão grave que às vezes o senhor não vai conseguir movimentar uma perna direito, um formigamento muito forte, e aí às vezes nesse quadro existe já a indicação de fazer cirurgia. Quando não tem a indicação cirúrgica propriamente dito, se o senhor dedicar, empenhar e ter realmente aquela dedicação e se comprometer a fazer todos os exercícios, os alongamentos, as atividades necessárias para esses locais do senhor que estão doendo, que o senhor está sofrendo, com um período ali de 1-2 meses, continuando, sem forçar, sem machucar, a melhora vai acontecer. O problema é que tem pessoas que não querem. Grande parte das pessoas buscam soluções rápidas e fáceis. E o que é uma solução rápida e fácil? Tomar remédio. Eu, inclusive, já perdi pacientes com dores crônicas que se negavam a fazer qualquer tipo de exercício e eu falava para ela parar de tomar anti-inflamatório. Não vou falar nome de medicamento aqui, porque não é o caso, mas ela tomava o mesmo anti-inflamatório todos os dias, 5 vezes por dia, para poder segurar a dor. E aí teve um dia que eu virei e falei, não, eu vou jogar esse remédio seu fora. Eu joguei no lixo lá no consultório. Mas ela tinha mais. E aí quando ela infelizmente faleceu por problemas renais e aí levou a um quadro de infarto, os parentes foram lá abrir a bolsa dela, tinha 15 cartelas intactas do mesmo anti-inflamatório que eu tinha jogado no lixo no consultório e orientado e falado tudo. Por quê? Porque às vezes faz parte da pessoa ali ela não querer se comprometer e querer algo rápido e simples, que é um remédio que vai fechar o registro da dor. E ela não quer ter o trabalho. E aí é isso que é a ideia de tudo isso que eu venho fazendo, que é colocar na cabeça, mostrar, embasar para todos vocês que faz diferença,
mostrar os resultados de pessoas que se dedicaram e se empenharam para poder fazer, porque os resultados, as melhoras vão acontecer. E aí, se a gente realmente busca o caminho mais demorado, o paraíso lá na frente vai ser muito melhor. Imagina o senhor não ter que conviver com essas dores porque elas melhoraram ou diminuíram a intensidade. Se o senhor tem uma dor que é 6, se o senhor conseguir colocar ela numa intensidade de 2, 3, a convivência vai ficar muito mais fácil. A qualidade de vida do senhor vai melhorar bastante. E aí essa é a ideia. Eu não posso varrer muito, pois minhas dores em tudo que você está falando. É por conta desses movimentos. Agora, se você alonga, se prepara, depois esses exercícios, essas atividades vão ficar menos dolorosas, porque o seu corpo está preparado para fazer qualquer tipo de movimento. Um movimentozinho simples de varrer, ótimo. Agora, cuidado com as posturas, porque as posturas podem trazer complicações pra gente. Então, na hora de varrer, bota um extensor, um cano na vassoura, no rodo, se for para rapar, para você fazer isso em pé. Pra você não ficar inclinado varrendo, porque senão a sua coluna lombar não adianta fazer alongamento. Ela vai embora. Não consigo ver esses vídeos. Por que, Mavilde? Não, aqui no Facebook, tá no Instagram, tá no Facebook. É só ir correndo aqui para baixo. Às vezes demora um pouquinho, mas vai correndo, vai procurando. De repente vai aparecer um que é um monte de coqueiros num cenário meio roxo, que é o de alongamento, está escrito. E um outro que é uns tênis na parede, que é o de atividade física. Procura aqui para baixo no Facebook mesmo. Vai lá, clica, procura de doutor idoso, clica, aí tá na página inicial, aí você vai correndo para baixo, vai correndo. Vai chegar numa hora que ele vai aparecer. Se não, me manda uma mensagem no Messenger que eu te envio os links. Tem artrose, fibro, tendinite, epicondilite cervical, lombar, aí tudo, esporão, joanete. Então, Maria, todos esses problemas são por conta de tendões e articulações que alongamentos curam e previnem. Então, nesses casos seus, o esporão é chatinho de tratar porque demora, mas o resultado é fantástico depois. Pode levar até uns 2, 3 meses para a gente ir fazendo um trabalho, mas é alongamento. No vídeo de alongamento eu falo quais são os exercícios, inclusive, para esporão. A alimentação adequada, saudável, é necessária, mas muitas pessoas não têm nem o necessário para sobreviver. Então, João, essa questão aí da parte de alimentação realmente faz um pouco de sentido, mas aí entra a questão de prioridade. Eu vejo que muitas vezes as pessoas não têm muitas condições financeiras, às vezes não têm condições para poder arrumar uma cesta básica, mas em vez de arrumar a cesta básica com aquilo que seja necessário de uma forma balanceada, acaba arrumando outras coisas na alimentação e usando esse dinheiro de uma forma às vezes errada. Então, por exemplo, arroz, feijão, sempre tem. Arroz a gente não precisa pôr muito. Então, se você não precisa comprar muito saco de arroz. Se você compra pouco arroz, você vai tender a comer pouco arroz. Porque a gente não precisa de muito carboidrato. Então, a gente vai precisar um pouco mais de feijão, que são proteínas. Aí vai arrumar um pouquinho de carne e vai arrumar salada. E salada é relativamente barato. Fora essas oscilações de preço que acontecem, hora ou outra, mas sempre buscar. Existem inúmeras variedades. Às vezes o tomate está caro agora, mas a cenoura está barata. Às vezes o pepino está barato, a abóbora está um pouquinho mais cara. Aí tem a cenoura. E aí depois voltou a ter uma folha, uma alface. Então existem opções. O problema é que as pessoas, como eu falei, muitas das vezes querem coisas mais rápidas. Aí acaba comprando um refrigerante, acaba comprando uns danoninhos, acaba comprando pacote de bolacha para as crianças, e são coisas que são relativamente caras. E aí, às vezes, um pacote de bolacha que custa uns R$1,50, R$2, você poderia comprar um monte de pepino e tomate pelo mesmo valor. Um pacotinho de alface. Então é questão de prioridade e forma como a gente geralmente faz a gestão financeira. Aí a gente entra num outro tema, saúde financeira. É isso aí, ensina como deve ser feito. Meu ombro dói muito, verdade, fiquei muito parada e quando fui subir escada, estalava tudo. É por isso. Quando você não vai exercitando alguma articulação, isso aí tende a acontecer, tá bom? Cheguei agora, mas depois vou assistir desde o início. Seus vídeos são muito bons, não nos cansam. Então, excelente, Mara, essa é a ideia, é tentar ir mantendo vocês aqui no vídeo
Doutor, o meu pescoço faz barulho quando eu giro, sempre. Tenho torcicolo. Será que eu tenho artrose? Não, Maria, ele estala por isso que eu expliquei. E o torcicolo é porque você está dormindo com um músculo mais tenso do que o outro. É questão de postura para dormir, a posição correta, travesseiro alto, isso tudo é um veneno. Vou tentar falar um pouquinho depois de travesseiros, formas de dormir aqui pra gente. Eu vou parar agora pelos comentários e eu vou para uma última parte, que eu acho que é tipo uma cereja do bolo desse vídeo, que afeta inclusive essa questão do torcicolo e outros problemas de coluna. Pra gente terminar essa live agora de hoje, tá? Seguinte, muitos pacientes estão fazendo atividades físicas, estão fazendo tudo certinho, bonitinho, mas acordam com dor. Acordam meio travados, ruins, doloridos. E às vezes não sabendo o que é. E o problema pode estar no colchão, na hora de dormir. Colchão não é arrumar um colchão duro. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que tirar da cabeça. Colchão bom não é colchão firme, colchão duro. Não, é errado. O que é então um colchão bom? O colchão, ele tem a espuma ou as molas. Independente se é espuma ou mola, o pensamento é o mesmo. Geralmente a gente usava esse nome de D de densidade, o D um número. Então D33, D40 é a densidade da espuma. Para facilitar, o pessoal que faz colchão com mola usou as mesmas medidas para as molas. Então um colchão D33 tem a mesma firmeza de um colchão de mola D33. Como que a gente encontra essa densidade? Existe uma tabelinha na internet. Eu vou mostrar ela aqui rápido aqui na tela do meu computador. E aí depois, na hora que vocês estiverem revendo esse vídeo, vocês pausam, dão uma olhada, ou pausa o vídeo. Eu não sei nem se é possível pausar o vídeo aqui no Facebook, se vocês estiverem querendo. Mas é uma tabelinha que vem falando o seu peso, a sua altura e qual é a densidade adequada para cada um desses. Por quê? Porque você tem que achar o seu colchão adequado para você. Não é porque um colchão é ótimo para o seu pai, para sua mãe, que vai ser bom para você. Não é porque o colchão que é bom para você vai ser bom para o seu vizinho. Porque depende da sua altura e depende do seu peso. Ô Mavilde, eu tenho que comentar sobre isso aqui. Travesseiro alto não resolve refluxo. Mas eu vou tocar nesse assunto então daqui a pouquinho. Beleza. Então, a gente tem que achar a densidade correta para o nosso colchão. Por quê? Já viram como que é a coluna? A coluna, ela não é retinha, ela não é reta. Ela tem a angulaçãozinha da coluna lombar e a do pescoço. E a coluna torácica, ela é um pouquinho mais para baixo. Então, na hora que a gente deita, aonde que fica mais em contato com o colchão? Aqui, nas costas e o bumbum. Então, a gente fica, na hora que deita o colchão, dessa forma. E o colchão tem que ceder para entrar nessa regiãozinha lombar nossa. E ele só vai entrar se a densidade for compatível para isso. Se uma pessoa magra vai deitar num colchão com uma densidade muito dura, o que vai acontecer? O colchão não vai ceder na bunda e nas costas, aqui na região da escápula, das pás. Não vai ceder. Então o que vai acontecer? Esse buraquinho que tem acima da bunda, que é a coluna lombar, ela que vai ter que descer. E aí vai retificar a coluna. E aí na hora que retifica a coluna, o que acontece? Propicia a formação de hérnias de disco, bicos de papagaio, pinça o nervo e vai trazer uma noite ruim, uma noite sem muita qualidade de sono. O colchão tem que ser adequado para o seu peso, por isso. Deixa eu mostrar aqui a tabelinha então para vocês. Então, só para terem uma ideia. Então vocês estão vendo que tem a altura, 1,50 m, até 1,60 m, 70, 80, 90, até acima de 1,90 m, e os pesos e as densidades, e aí você cruza uma coluna com a linha. Então, exemplo, paciente que pesa 90 quilos e tem 1,70 m, ele tem que arrumar um colchão D33 ou D28. Uma pessoa, o meu caso, eu peso 54, então, segunda linha, e eu tenho 1,63 m, então a densidade para o meu colchão é o D26 ou D23. Porque dessa forma vou moldar a minha coluna da melhor forma para poder conseguir ter uma noite reparadora e não prejudicar a minha coluna. Isso funciona para dormir de bruço, não funciona para poder dormir de lado, para dormir de costas, de barriga para cima. Se você for dormir de
barriga para baixo, com o pescoço tombado ou de lado, aí a densidade do colchão não vai adiantar absolutamente nada. Dormir de forma saudável, para quem está sofrendo de problemas e dores na coluna, é dormir de barriga para cima. E o travesseiro não pode ser alto, porque pode jogar o pescoço lá para frente, e aí isso vai causar dores na cervical. E respondendo agora aquela última perguntinha, que é a pergunta da Mavilde aqui agora, que o travesseiro é alta por causa de refluxo, tá errado, porque o refluxo é no estômago. De nada adianta você botar o pescoço assim, o estômago continua deitado. Então vamos lá, o estômago tá aqui, certo? O ácido tende a ir descendo, e ele vai descendo pelo esôfago. Não adianta nada você botar o travesseiro alto e levantar a cabeça. O ácido continua voltando para o esôfago, porque você está toda deitada. Então o ácido vai queimar o esôfago e você vai ter todos os sintomas de refluxo. Boca amarga, boca azeda, tosse, uma sensação de alguma coisa que está ali e não melhora nunca. Às vezes uma queimação, uma dor, uma dificuldade para engolir. Tudo isso por causa do refluxo. Poxa, como que eu resolvo então para poder dormir se eu tenho refluxo? Você tem que elevar a cama como um todo. Então vai botar um pedacinho de madeira na cabeceira da cama para elevar a cama. A cama tem que ficar angulada. Você tem que botar às vezes ali uns tijolos na cabeceira da cama para poder levantar as pernas da frente dela. E aí a sua cama vai ficar inclinada. Quando a cama fica inclinada, como é que o ácido vai voltar? Ele não vai subir ladeira acima. E aí você vai usar um travesseirinho baixinho aqui. Agora, de nada você deixar a cama deitada completamente, o ácido continua refluindo tudo. Maria Luísa, você tem o meu peso, 54. Pois é, então aí você vai ver qual que é a sua altura. Se você pesa 54 e a sua altura é, por exemplo, 1,70 m, sua densidade é de 23. Agora, se a sua altura é 1,60 m, a sua densidade é de 26. Então, você tem que olhar o seu peso e a sua altura. E, principal de tudo, vai na loja e testa o colchão se ele está confortável e está bom. Porque aí tem marcas e marcas. Às vezes o cara fala que é uma densidade tal e não é. É uma densidadezinha muito mais mole. E aí ficou mais desconfortável. Pior. Então, eu acredito que seja isso. Espero que tenham aproveitado todo esse conteúdo. Desculpa as perguntas que eu acabei não respondendo por conta do tempo, tá? Mas a ideia dessa live era deixar e ir tocando baseado no que vocês estão surtindo de dúvidas. Espero que tenham aprendido e fica aqui ligado. Ah, detalhe, sábado eu vou colocar aqui na minha página a palestra que eu dei no evento. Meus pais envelheceram e agora? Que eu falo sobre alteração do humor e teimosia. Então, o evento está gravado, está lá no YouTube, na página da Sônia Henrique Coach Live. Então, se vocês já quiserem assistir, ele está lá. Só que até sábado, até o término do evento, eu não vou colocar aqui na página para poder valorizar o evento que está acontecendo. Assim que o evento terminar, eu vou colocar ele aqui na página para todos vocês assistirem. Então, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!